Você já percebeu como, muitas vezes, passamos pela missa como quem atravessa uma rua qualquer? Sentamos, levantamos, repetimos palavras, fazemos o sinal da cruz quase no automático, sem nos darmos conta de que cada gesto naquele altar é um movimento do céu em direção à terra? A maioria de nós não percebe que, na liturgia, até o menor detalhe pode carregar uma mensagem secreta, um sinal escondido, um recado de Jesus que passa despercebido porque estamos distraídos demais, cansados demais ou preocupados demais. É justamente nesses momentos que o invisível se revela de maneira simples, quase imperceptível, como uma linguagem silenciosa, que só quem está desperto pode entender. O fenômeno da hóstia grudada no palato é um desses sinais ocultos que Jesus escolheu usar para falar diretamente com algumas almas. Para muitos, isso não passa de um detalhe físico, boca seca, ansiedade, distração. Para outros, até parece um incômodo, algo que quebra a naturalidade do momento. Mas, para os olhos da fé, nada na Eucaristia é acaso. Se Jesus é verdadeiramente o pão vivo descido do céu, então até mesmo o modo como esse pão se comporta na sua boca pode ser um canal de comunicação divina. Ele é Senhor de tudo, do tempo, da matéria, do visível e do invisível. Por isso, quando a hóstia decide permanecer ali, presa no céu da sua boca, não como um pedaço de pão, mas como o próprio Cristo que insiste em não sair, isso pode ser um gesto deliberado, um ato consciente do amor dele tentando prolongar a presença, tentando gravar em você algo que ainda não foi dito em palavras. Poucos param para pensar nisso. Poucos se perguntam, e se isso não for apenas físico? E se for espiritual? Porque estamos acostumados a procurar grandes milagres, luzes, sinais extraordinários, e esquecemos que o Cristo Eucarístico sempre escolheu a simplicidade. Ele veio como pão, como silêncio, como presença discreta. E o que é discreto, geralmente, é o que mais escapa aos olhos dos homens, mas não escapa ao coração de Deus. Então, se algum dia você recebeu a comunhão e a hóstia grudou no seu palato, mesmo que por alguns segundos, pergunte-se, será que era apenas um detalhe físico? Ou será que Jesus estava tentando me dizer, fica comigo, não tenhas pressa, eu quero mais de ti. Talvez esse momento tenha passado despercebido, talvez você tenha engolido rápido demais, nem tenha dado importância, mas saiba que cada vez que isso acontece pode ser uma carta silenciosa de Cristo, uma marca espiritual invisível, uma forma de dizer que ele escolheu prolongar a presença dentro de você porque te ama demais para ir embora tão rápido. E é aqui que mora o mistério. Aquilo que parece pequeno, um detalhe quase irrelevante, pode ser o início de uma transformação espiritual profunda. Porque se ele quis ficar, é porque havia algo a ser feito naquele instante. E quando Jesus quer permanecer, nada é banal. Muitas vezes, nós pedimos a Deus sinais, pedimos respostas, clamamos em oração, Senhor, fala comigo, mostra-me o que fazer, dá-me um sinal de que estás aqui. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, ele já respondeu, ele já falou, mas nós não soubemos ouvir. O problema não é a ausência de resposta, mas a nossa distração. O coração está cheio de barulho, a mente cheia de preocupações, e assim a voz suave de Cristo passa despercebida. E um dos modos mais misteriosos e discretos que ele escolhe para nos despertar é justamente através da hóstia grudada no palato de duro durante a comunhão. Esse fenômeno que tantos tratam como pura coincidência física pode ser, na verdade, um chamado urgente, um alerta espiritual.
Jesus, naquele instante, está interrompendo o fluxo natural das coisas. Está parando o tempo para que você perceba que algo precisa ser visto. É como se ele dissesse: você está tão apressado que não consegue me ouvir. Então eu vou usar o seu próprio corpo, vou usar o momento da comunhão para que você pare. É um gesto de amor, mas também de correção. Um pedido para que você abra os olhos e perceba aquilo que está ignorando. O Papa Leão, ao longo de sua vida espiritual, testemunhou inúmeros casos em que a hóstia grudada no céu da boca foi esse exato alerta. Ele conta a história de um homem que durante anos ia à missa sem realmente ir. Seu corpo estava lá, mas a alma não. Preocupado com negócios, ansioso para voltar ao trabalho, impaciente com um tempo litúrgico, recebia a comunhão como quem cumpre um dever. Até que um dia, ao receber a Eucaristia, a hóstia se colou de tal forma que ele entrou em pânico. Tentou engolir, tentou forçar, mas não conseguia. Foi obrigado a parar. Foi obrigado a fechar os olhos, a silenciar a mente. E foi nesse instante que ouviu uma voz clara, suave, mas firme em seu coração. Você perdeu a sua alma no meio das suas conquistas. Aquela frase o derrubou por dentro. Ele chorou como não chorava há décadas. E naquele momento começou uma conversão profunda que transformou a sua vida. Quantas vezes você já pediu a Deus: Senhor, fala comigo? Pois saiba que Ele fala, mas nem sempre fala através de palavras ou acontecimentos grandiosos. Muitas vezes Ele fala através desse silêncio estranho, desse gesto simples da hóstia que não se solta. É Cristo te cutucando, dizendo: pare, escute. Você está me ignorando. Você está se desviando do caminho. Eu preciso da sua atenção agora. Não se engane. Esse tipo de fenômeno não acontece por acaso. Ele não se repete com todos, nem todo domingo. Ele é reservado para momentos específicos em que Jesus quer interromper o curso da sua vida para te salvar de algo. Pode ser um pecado que você está cultivando em silêncio, pode ser uma decisão errada que está prestes a tomar, pode ser um perigo espiritual que você nem imagina. Mas Ele sabe, Ele vê e por isso age. O problema é que muitas vezes nós não entendemos. Achamos que foi apenas incômodo físico. Empurramos a hóstia com a língua, engolimos rápido e seguimos como se nada tivesse acontecido. E assim, deixamos escapar a voz de Jesus. Perdemos o alerta, ignoramos o recado. Mas agora você sabe. Agora você entende que se isso acontecer de novo, pode não ser apenas coincidência. Pode ser o céu inteiro gritando em silêncio dentro da sua boca: eu preciso falar contigo. Pare, escute. Você está me ignorando. Você está se desviando do caminho. Eu preciso da sua atenção agora. E nesse instante, tudo o que você precisa fazer é obedecer. Fechar os olhos, silenciar o coração, abrir a alma e deixar que Ele diga o que precisa ser dito. Porque os alertas de Deus não são castigos, são salva-vidas, são mãos estendidas para nos tirar de precipícios que nem percebemos que estamos à beira de cair. Às vezes, nós esperamos que o milagre aconteça de forma imediata, quase como se fosse um estalar de dedos. Pedimos e já queremos a resposta. Oramos e já aguardamos que algo extraordinário se manifeste naquele exato instante. Mas a lógica de Deus não é a nossa lógica. Os milagres dele, muitas vezes, são sementes lançadas no coração da alma, que precisam de tempo para florescer. E é exatamente aí que entra o mistério da hóstia grudada no palato. Ela pode ser o sinal silencioso de que Jesus está gestando algo em você, algo que ainda não se revelou, mas que já começou a acontecer.
O Papa Leão, em suas reflexões, conta que muitas pessoas experimentaram esse fenômeno pouco antes de uma graça extraordinária se manifestar em suas vidas. Era como se Cristo, no momento da comunhão, marcasse a alma daquelas pessoas, como quem planta uma chave invisível que só será usada no tempo certo. Ele lembra que, em diversos testemunhos, curas físicas, reconciliações familiares e respostas espirituais aguardadas há anos começaram justamente após um desses momentos misteriosos, quando a hóstia insistiu em permanecer presa, como um selo espiritual gravado na alma. Imagine que você está atravessando um deserto. Não vê saída, não enxerga horizonte, a oração parece não passar do teto, o coração já cansado, a esperança se apagando pouco a pouco. Você vai à missa, talvez sem forças, talvez apenas por costume. Recebe a Eucaristia e, de repente, ela gruda. Fica ali. O tempo parece parar. Você não entende, não sabe o que fazer, mas naquele instante o próprio Cristo está te dizendo: espere, confie, eu já comecei a agir. O milagre ainda não se revelou, mas já está a caminho. É como se ele estendesse um bilhete secreto, escrito não com palavras, mas com presença. Não desista agora. A graça já está sendo preparada. Este mistério é profundamente terno, mas exige de nós uma virtude cada vez mais rara: a paciência. Porque nem sempre veremos o resultado imediatamente. É preciso confiar. É preciso regar a semente plantada na alma com oração, com perseverança, com fé. O Papa Leão cita Romanos 12:12. Sede pacientes na tribulação, perseverantes na oração. Essas palavras se tornam vivas no exato instante em que a hóstia se recusa a se soltar. É como se Jesus estivesse treinando o coração para confiar no invisível, para acreditar no que ainda não se cumpriu, para esperar com firmeza. Quantas vezes você abandonou uma oração porque não viu resposta? Quantas vezes achou que Deus estava em silêncio, quando na verdade Ele já estava preparando tudo nos bastidores da sua vida? Esse é o risco: desistir antes da hora. Abandonar o caminho quando a graça já está bem próxima. A hóstia grudada vem como um lembrete. Continue, eu ainda estou aqui. O que você pediu já foi ouvido, e a resposta está sendo formada dentro da eternidade. Esse sinal não é apenas físico, ele é espiritual, é profético. Ele marca a alma como quem recebe um selo. Talvez hoje você esteja esperando por uma cura, por uma reconciliação, por uma direção clara para a sua vida. Talvez você esteja implorando por uma resposta que parece nunca chegar. Se algum dia a hóstia grudar no seu palato, lembre-se, pode ser Jesus dizendo que a sua oração já foi atendida, mas que a colheita ainda está amadurecendo. E nesse momento, o que ele pede é apenas isso: não abandone o altar. Não fuja do tempo de espera. Não se desespere, porque o milagre, quando vier, virá com força. E você saberá, sem sombra de dúvidas, que tudo começou ali, no instante em que o céu colou-se à sua boca, no instante em que Jesus deixou um selo invisível dentro da sua alma. Nem sempre a hóstia grudada no palato é um sinal de alerta ou de preparação para algo que ainda virá. Às vezes, ela é uma confirmação imediata, um testemunho silencioso de que sua alma está pronta, aberta, receptiva, como um cálice vazio diante do altar. Nesses momentos, Jesus não espera, ele não adia, ele não apenas marca para o futuro. Ele age agora. Ele derrama graças naquele instante como uma chuva que cai sobre a terra ressecada.
O Papa Leão ensina que existem almas que, depois de longos períodos de luta, de humilhações, de dores silenciosas, chegam diante da Eucaristia quebrantadas, sem defesas, sem máscaras. E é exatamente nessa hora que Jesus se manifesta com mais intensidade. Quando a hóstia gruda, não é para que você espere algo que virá, mas para que você perceba que já está recebendo algo naquele exato momento. É um reconhecimento divino, é Cristo dizendo: sua alma está pronta, eu posso permanecer, eu posso agir. Pense na terra seca, que, ao primeiro sinal de chuva, absorve tudo, como se tivesse sede infinita. Assim é a alma humilde diante da comunhão. Ela não resiste, não questiona, não impõe condições, ela apenas recebe. E quando recebe, o céu se abre. A hóstia bradada torna-se então um sinal de abundância. Não é desconforto, não é acaso, é Jesus prolongando a sua presença para derramar graças que só podem ser recebidas naquele estado de abertura. Talvez você já tenha vivido isso sem perceber. Talvez já tenha ido à missa com o coração pesado, mas com humildade, pedindo perdão, pedindo luz, entregando suas dores. E então, ao receber a comunhão, sentiu uma paz estranha, profunda, que não cabia em palavras. A hóstia permaneceu um pouco mais, como se o próprio Cristo tivesse decidido: eu não vou embora tão cedo, preciso curar, preciso preencher, preciso amar essa alma agora mesmo. O Papa Leão recorda que isso acontece sobretudo com aqueles que se aproximam da Eucaristia com verdadeiro arrependimento. Não se trata de perfeição, mas de sinceridade. Jesus não procura almas impecáveis, ele procura corações abertos. E quando encontra um coração aberto, ele se derrama sem reservas. Esse mistério é de uma beleza indescritível, porque mostra que a graça não depende da nossa força, mas da nossa entrega. O simples fato de você se colocar diante do altar como quem diz: Senhor, eu nada tenho, mas tudo te ofereço, já abre espaço para que ele entre e permaneça. E a hóstia colada no palato é a prova sensível dessa permanência. Quantas vezes você já buscou sinais de que Deus estava com você? Quantas vezes se perguntou: será que minha oração chegou até o céu? Pois saiba, quando a hóstia se prende em sua boca, é como se o próprio Cristo respondesse: eu já estou aqui, não só ouvi sua oração, mas já estou derramando o que você pediu e até o que você nem sabia que precisava. Esse é o mistério da confirmação, o mistério da abundância. Jesus não apenas sinaliza que virá, ele mostra que já chegou. E nesse instante, o único convite é permanecer. Permaneça em silêncio, permita-se ser inundado, porque nesse momento o céu já está sendo derramado dentro de você. Há um mistério ainda mais delicado e poderoso que o Papa Leão revelou sobre a hóstia grudada no palato. Nem sempre esse sinal é para você. Às vezes, Jesus escolhe prolongar sua presença em sua boca, não para falar com sua alma diretamente, mas para usá-lo como ponte, como canal de intercessão por alguém que você ama. É como se, naquele instante, a sua oração ganhasse um peso sobrenatural, um valor diante do céu que ultrapassa suas próprias forças. Imagine isso. Você comunga e de repente a hóstia se fixa no céu da boca. Talvez você não esteja pensando em nada específico, talvez apenas em sua vida, nos seus problemas, mas de repente Jesus está ali, permanecendo, insistindo, e nesse instante ele pode estar dizendo: ore por ele, ore por ela, eu quero agir através de você. É um convite de intercessão, uma missão silenciosa que o Senhor lhe confia sem precisar de palavras. O Papa Leão explicou que existem almas chamadas a serem intercessoras eucarísticas, pessoas que, sem saber,
carregam dentro de si uma vocação de apresentar outros diante do altar de Deus. Elas são como canais abertos, reservatórios de oração, e a hóstia grudada é o sinal de que Jesus as escolheu naquele momento para levantar alguém que está distante, alguém que talvez nunca dobraria os joelhos por si mesmo, mas que é lembrado porque você estava ali, de coração aberto, diante da Eucaristia. Há relatos emocionantes de fiéis que, após viver esse fenômeno, sentiram um nome surgir em seus corações. Às vezes um amigo que estava longe da fé, um parente enfermo, um filho rebelde. Muitos desses nomes foram trazidos à mente de forma inesperada, como uma inspiração, e ao rezarem silenciosamente por essas pessoas, milagres começaram a acontecer. Reconciliações improváveis, curas inexplicáveis, conversões inesperadas, tudo isso iniciado por uma hóstia que se recusou a se dissolver. Talvez você já tenha vivido isso sem perceber. Talvez tenha recebido a comunhão e naquele instante alguém que você nem pensava surgiu no seu coração. Talvez tenha sido uma mãe preocupada com o filho que se perdeu nas drogas. Talvez tenha sido uma esposa sofrendo pelo marido afastado da fé. Talvez tenha sido alguém que precisava desesperadamente de uma oração e, sem que você entendesse, Jesus te usou como intercessor. Esse mistério nos lembra que a Eucaristia não é apenas encontro pessoal. Ela também é missão. O corpo de Cristo que entra em você quer também alcançar outros através de você. E quando a hóstia gruda em sua boca, pode ser que Jesus esteja pedindo: não ore apenas por você. Hoje quero que você carregue alguém junto comigo. Quero que o céu se mova por outra alma através da sua oração. Que responsabilidade imensa e que honra profunda! Ser usado por Deus como canal de graça para outro ser humano. Quantas vezes você pediu a Jesus: usa-me, Senhor? Pois saiba que muitas vezes Ele responde exatamente assim, prolongando sua presença em você e transformando sua boca, seu silêncio e sua oração num altar de intercessão. Por isso, nunca despreze esse sinal. Quando a hóstia grudar, pergunte ao Espírito Santo: por quem devo interceder agora? E confie, porque mesmo que você não entenda, mesmo sem palavras eloquentes, seu coração pode estar sendo instrumento para mudar destinos, para salvar vidas, para resgatar almas. Existe um dos significados mais ternos e silenciosos da hóstia grudada no palato, e talvez seja aquele que mais toca o coração. Jesus está te curando por dentro, sem que você peça, sem que você perceba, sem que você sequer consiga formular palavras. É um ato de amor escondido, quase imperceptível, mas que tem o poder de transformar a sua vida de uma maneira definitiva. Quantas vezes você já chegou à missa cansado, esgotado pelas preocupações, distraído, sem forças para rezar com devoção? Quantas vezes esteve ali apenas por obediência ou costume, mas o coração pesado, sem ânimo, sem energia espiritual? E mesmo assim, no momento da comunhão, a hóstia se fixou no céu da sua boca. Talvez você não entendeu, talvez tenha até se incomodado, mas naquele instante, Jesus estava operando uma cura silenciosa. O Papa Leo revelou que nem todas as graças vêm com sinais visíveis, com lágrimas, com arrepios ou emoções fortes. Muitas vezes, as maiores curas são as mais discretas. Elas acontecem no fundo da alma, nos lugares que você nem sabe que estão feridos. A hóstia que insiste em permanecer ali é como um remédio divino, depositado pelo próprio Cristo. Um bálsamo que não se dissolve de imediato, porque precisa agir com calma, cicatrizando feridas antigas, limpando memórias dolorosas, libertando a alma de marcas escondidas. Imagine Jesus olhando para você naquele momento e dizendo em silêncio: mesmo que você não saiba o que pedir, mesmo que você não consiga rezar, eu sei onde dói, eu sei o que sangra dentro de você. Eu sei aquilo que te impede de seguir em paz. E agora, sem palavras, sem esforço, sem barulho, eu estou curando você.
Muitos fiéis, após viver esse fenômeno, relataram que dias ou semanas depois sentiram uma leveza que não sabiam de onde vinha. Um trauma antigo que parecia ter perdido a força, uma ansiedade que diminuiu, um vazio que foi preenchido. É como se Jesus tivesse colocado um remédio eterno dentro deles, que continuava agindo em silêncio, até que a ferida estivesse totalmente cicatrizada. Esse é talvez o mistério mais delicado, porque exige confiança total. Você não vê, você não sente imediatamente, mas precisa crer. A hóstia grudada no palato é Jesus dizendo: fique tranquilo, eu estou fazendo em você aquilo que nem você sabe que precisa. Estou tocando em áreas escondidas que você nunca ousou mostrar para ninguém. Estou limpando o que parecia incurável. E aqui está o ponto mais belo. Você não precisa entender, não precisa pedir com frases perfeitas, não precisa sequer perceber. Basta estar ali, disponível, e Jesus faz o resto. É o amor dele que age no silêncio, como uma chama escondida que vai queimando as impurezas, como uma gota de luz que penetra os lugares mais escuros. Quando isso acontecer, não lute, não tenha pressa, apenas permaneça. Deixe Jesus agir em você. A cura pode não ser instantânea, mas tenha certeza, naquele exato instante em que a hóstia se recusou a se dissolver, a sua alma foi tocada de maneira única.